nossa mente, posso olhar que este espaço estava aberto, não, está encerrado, não, vocês têm todo um círculo encerrado, a entrada era por ali onde está aquele janelão, a única iluminação dava-se por estas frestas superiores, ou seja, a luz aqui era muito fraca, tal como as igrejas românicas, porque era assim que pertencia dentro do espaço. Isto não era uma igreja, isto era um templo de adoração ao Gênesis e ao princípio da cristandade em Jerusalém. O cristianismo só surge quando Cristo é batizado por São João Batista. E é aí que se inicia o cristianismo e daí que o grande adoração dos templários vai para o mentor do cristianismo, que é para São João Batista, e a sua grande comemoração é 24 de junho. E esse grande enfoque deles é com São João Batista. A outra grande enfoque de adoração é para aquela que gera a vida, que é a Mãe ou Maria, que é representada assim como a Mãe de todos nós, e é a segunda grande adoração. E então depois Cristo como o homem, que Filho de Deus e que se cristificou, mas não como um Deus, um homem que atinge essa plenitude, aquilo que os budistas chamam a budeidade, ou seja, é a visão gnóstica, por assim dizer, do homem que atinge a perfeição. Igual tem pais, traz esse conhecimento e vai aqui desenhar um plano para uma igreja, não é igreja, perdão, um templo circular, octogonal, com 8 lados, porque o 8, digamos que representando o infinito, dá-nos a noção da vida eterna, e a entrada que se faz por aquele lado virada a leste. Ou seja, tal como as sinagogas, quando se entra é do lado de Jerusalém, de onde oriente, porque o oriente é que nos orienta. A gente entra pelo oriente. E vimos do leste, e aqui se entrava exclusivamente para cavaleiros ou seus convidados. Isto não era um espaço comum, não era um espaço de missa, porque para isso tinham a igreja de Santa Maria do Castelo, dentro do castelo, na zona residencial do castelo, ou seja, ali fora, que já não existe essa igreja, nem nada residencial, mas que haveria aí a igreja de Santa Maria do Castelo. Mas aqui então, o que é que se fazia? E aqui seria essencialmente para rituais de cavalaria, de inspiração e de exaltação a esse espírito que é efetivamente Jerusalém. Este espaço circular, de alguma forma, representa a cúpula do rochedo, aquilo que é, em Jerusalém, o espaço mais sagrado das 3 religiões monoteístas, que hoje tem lá uma mesquita, aquela mesquita da Al-Aqsa, da Cúpula Dourada, que no seu interior é circular com 8 lados também. E ela, na sua origem, é assim. E isto tudo representa isso. Mas também, dentro de todo esse complexo, que era o antigo Templo de Salomão, ou seja, dentro do Templo de Jerusalém, temos o espaço que é o Santo Sepulcro, onde Cristo foi sepultado. Daí que muitos interpretam também que esta charola tenha essa relação com o Santo Sepulcro. Não será errado de todo fazer a relação, porque tudo isto é simbólico sobre isso. E agora façamos uma pequena viagem mental. À época, cheguem-se mais para cá para quem quiser entrar dentro da charola poder entrar. Hoje, qualquer um de vós, ou de nós, tem a possibilidade, juntando algum dinheiro, de ir a uma agência de viagens ou comprar uma passagem de avião e ir a Israel ou a Jerusalém em viagem turística de qualquer forma. Mas isso só é possível na segunda metade do século XX, porque daí até à antiguidade não estava acessível a um comum dos mortais. Antes, pelo contrário, estava acessível a muçulmanos e a alguns judeus, e com conhecimento para o efeito. Daí que, quando se deram as cruzadas, é um sentimento económico que não tínhamos a mínima dúvida que tinha a intenção do controle da Rota da Seda e de expansão da própria Europa, mas há uma desculpa religiosa para o efeito. Mas muitos dos cavaleiros, especialmente os primeiros cavaleiros que vão na primeira e na segunda cruzada, vão com o intuito do conhecimento e de chegar à Terra Santa. Porque todos eles querem ir lá ver o sítio onde tudo começa e onde tudo se inicia.
E esta é uma grande intenção dessas pessoas. É daí que vão com um espírito pacífico, efetivamente turistas, entre aspas, mas com essa intenção e não com uma intenção de guerrear, de conquista e de expulsão de outros. Tanto que houve momentos que houve convivência comum. Mas a verdade é que é durante esse período, após a Primeira Cruzada, que este grupo de cavaleiros do norte da França vai se instalar e o rei de Jerusalém lhes vai permitir viverem naquilo que eram os estábulos do Templo de Salomão, onde hoje está as esplanadas da mesquita da Cúpula do Rochedo, da mesquita de Al-Aqsa. E é nesse espaço que eles vão estar, fazem levantamento arqueológico e toda uma série de coisas, e quando regressam à Europa, passado quase 9 anos, vêm como alguém muito especial, sendo um deles sobrinho de um grande místico que era Bernardo Claraval, outro era o líder desse grupo que era de Champagne, chamava-se Hugues de Pin. Pin é uma localidade, é uma freguesia que pertence a Troyes, que é a capital de Champagne. Eram agricultores, eram homens da fazenda, gente com dinheiro. Ainda hoje é uma zona muito rica do ponto de vista agrícola e de produção, a Champagne e a Borgonha, mas a verdade é que o Bernardo Claraval vai ver ali a oportunidade de criar algo que mudasse a cristandade e que mudasse o mundo cristão. E vai propor ao Papa a criação de uma ordem religiosa ou militar. A necessidade da segurança e salvaguarda de peregrinos, mas ao mesmo tempo aqueles que deteriam um conhecimento e que ficariam como os guardiões desse conhecimento. Mais uma vez, e vocês poderão me contradizer ou não, que o conhecimento é dado em camadas. Nós não temos acesso a ele de uma forma imediata. Por muito que queiramos e queremos, a gente chega ali, vai a uma biblioteca e compra os livros todos, ou vai ler os livros todos. E só vai entender alguns quando chega a determinado ponto do conhecimento. A gente pode ler um livro muito espetacular, escrito por alguém de uma forma muito eloquente, mas só vai perceber quando realmente consegue adquirir determinado conhecimento. E isto é assim que funciona, e na altura era assim que eles sabiam. Não se pode andar a distribuir o saber de forma arbitrária. Tem que ser por níveis ou camadas. E daí que se criam as ordens e algumas guildes para chegar a esse ponto. E para esse efeito, a entrada na ordem do templo fazia-se de forma muito seletiva. Não é quem quer que lá entra. Não é chegar ali, bater à porta e eu quero entrar. Era quem era reconhecido como válido e que era convidado para o efeito. Então quem entrasse teria que vir aqui de forma muito restrita e iniciar todo um processo de ritual e de iniciação que chegaria então ou não ao efeito de cavaleiro, passando todas as etapas. Então vamos aqui experimentar. Não vão fazer isso como é óbvio, mas vão imaginar. A arquitetura deste espaço não era a que hoje temos com esta decoração, digamos, mais católica, mais de uma abordagem mais recente, século XVI, sobre aquilo que é a visão bíblica da Paixão de Cristo e de toda uma série de cenas que aqui estão. A única decoração que aqui tínhamos era esta, digamos, gráfica e vegetalista, com uma única figura humana que está aqui no início do arco, não é? No arranque de arco. Estão aqui a ver um homem e uma mulher que de uma forma como que escamados são Adão e Eva e que se repete 16 vezes, porque isto tem 8 lados com 16 canos. A única estátua que aqui havia era Adão e Eva, porque esses são o princípio da vida como nós a conhecemos do homem. O homem, simbolicamente, é o princípio, é o Gênesis. E nesta coluna, naquele capitel, é a única cruz templária que temos aqui dentro. Temos aqui uma cruz templária em cima, é a única que vocês encontram aqui. Podem andar à procura com uma candeia e depois dizerem onde é que está a próxima, mas aqui é a única. E lá em cima, naquela mísula, podem reconhecer como que uma folha de uma acácia. E a partir daqui iniciava-se então todo o processo do ritual. Vamos lá. Você começa a